Fala, gente! Boa noite, boa noite, boa noite! Estamos aqui agora no outro ambiente. Hoje é um dia especial. Hoje nós vamos começar o nosso projeto No Vermelho Nunca Mais. Então, a satisfação aqui imensa você estar aqui. É bom que você chegou. Vai tocando aqui logo no aviãozinho. Vamos chamando logo aqui as pessoas para a gente começar essa live, tá? Então vamos chamando aqui as pessoas, ok? Quero que você pode chamar aqui junto comigo. Vai tocando aí no seu aviãozinho aqui, ó. Tem um aviãozinho aqui. Vai chamando aqui as pessoas. Daqui a pouco a gente vai chegar. Hoje eu vou explicar como é que vai funcionar esse projeto No Vermelho Nunca Mais. Aquele que você já chegou aqui, se você já chegou aqui, já é uma ótima decisão. Você já está sabendo, você já quer controlar o seu sucesso financeiro, sua vida financeira do seu casal. Então, que você comece fazendo uma única coisa, colocando aqui os aviãozinhos. Eu não estou conseguindo aqui acessar esse outro celular, mas vamos chegar, vamos chegando. É o tempo que as pessoas chegam, é o tempo que a gente não funcionando aqui, então tudo bem, vamos lá, vamos tentar de outra forma, tô aqui, ó, só pessoal, só ajeitando aqui o celular pra gente ter uma live maravilhosa daquilo que a gente vamos falar hoje. Vamos fazer com que aqui funcione tudo direitinho. Se você vê aí tentando aqui, ó, hoje tem assistente, hoje tem tudo aqui, hoje tem lapisinho, tá? E aí, ó, hoje tem um lançamento aqui, ó, não sei se você já chegou aqui, ó, tá vendo? Tá vendo, ó? Fica até o final dessa live que eu vou te explicar como é que você pode adquirir e ganhar uma canequinha dessa aqui, ó. Então hoje vai ser um dia que a gente vai explicar o que é o projeto No Vermelho Nunca Mais, como você pode adquirir esse projeto, tá? Então aqui hoje a gente tá num ambiente novo. Seja bem-vindo e eu queria que você fizesse um favor para mim, começasse a tocar aqui, ó, nessa setinha para que a gente enviasse para o maior número de pessoas, que elas pudessem também participar desse evento que estamos fazendo aqui online. Estamos fazendo aqui diretamente da cidade do Recife. Então eu só vou começar aqui daqui a pouquinho, tá? A gente vai falar sobre o projeto, a gente vai falar sobre aquilo que eu venho trabalhando, eu venho estudando. Eu vou contar um pouquinho da minha história, depois eu vou falar algo bastante interessante, tá? Então eu vou começando aqui, eu vou precisar só do... Não, então tá, vamos lá, vamos começar aqui. Agora só entra. Só entra o quê? Então deixa eu ajeitando aqui só como é que a gente faz aqui, tá bom? Ok, vamos começando. Hoje a gente vai começar esse nosso lançamento, tá? Então o que quer dizer isso? Se você viu alguns testemunhos daquilo que a gente tá fazendo todos esses, vamos dizer, 2 meses e meio, a gente tá sempre estudando, né? Tá sempre divulgando, tá sempre compartilhando todo esse conhecimento, tá? Então assim, eu queria que você mais ou menos entendesse por que surgiu todo esse projeto, por que foi que a gente começou eu comecei, né, a divulgar isso, por que foi que aconteceu. Na verdade, o que é que acontece? Eu sempre trabalhei com finanças, eu sempre trabalhei, na verdade eu tenho 2 formações, uma de análise de sistemas, com computadores e tal, e aí eu parti para essa área de administração, finanças, e eu sempre tomei muito bem conta do dinheiro dos outros, negócio dos outros. Então chegou até um tempo que eu gerenciava uma empresa, uma das maiores empresas aqui no setor de equipamentos pesados, e a gente tinha 200 funcionários e era um faturamento grande. E a gente, com uma operação que a gente fez, só para vocês terem um pouquinho de noção, a gente economizou 5%, tá? E isso gerou uma receita de 150 mil reais naquele tempo. Então assim, eu cuidava muito bem do dinheiro das pessoas, só que tinha uma coisa, eu não cuidava bem do meu dinheiro. Eu não cuidava bem do dinheiro da minha casa, eu não cuidava bem do dinheiro meu e da Clarissa. Isso fazia com que tudo aquilo que a gente ganhava, a gente gastava.
E fora isso, o que é que aconteceu? A gente criou muitas dívidas. Então a gente perdeu o carro, perdeu o apartamento, perdeu toda uma estrutura e fez com que a gente começasse a refletir. E olha, eu vou dizer sinceramente, eu não consegui refletir logo isso de cara. Eu tive que ainda quebrar a cara umas 2 ou 3 vezes para que eu começasse a entender o que seria, vamos dizer assim, o que seria o controle financeiro, o que seria controlar minhas finanças, como é que seria guardar recursos, como é que seria fazer com que as pessoas, inclusive eu, trabalhasse e não sentisse aquela tristeza de você chegar no final do mês e, poxa, o dinheiro já acabou. Chega dia 1, né? Sabe aquele o melhor dia? É o final do mês, chega o salário. Sabe qual é o pior dia? Dia 1, que vai embora, pagou todo o dinheiro. Então esse sentimento de trabalhar demais e não ter riqueza, não é nem riqueza, não sobrar nada, isso me angustiava, isso me deixava realmente sem sentido. Qual é o sentido? Por que eu estou trabalhando tanto? Então foi quando eu comecei a realmente estudar, tá? E aí eu tinha também uma consultoria. A gente, como trabalhava muito em finanças, então eu tinha uma consultoria financeira que eu atendia empresas. Resumindo, eu ensinava, tá, empreendedores, empresários a tomarem conta do seu dinheiro. Mas novamente eu não sabia tomar conta do meu dinheiro. Até que eu tomei uma decisão e fiz assim, não, eu agora, por estar numa situação de não querer mais viver esse tipo de vida só começando, vivendo para pagar conta, vivendo sempre o sentimento que eu estava sempre perdendo algo. Então o que foi que decidimos? Então decidimos, eu realmente agora eu vou estudar muito sobre finanças pessoais e começamos a enveredar e eu comecei a fazer isso de uma forma exclusiva. Então assim, abri mão de contratos de consultoria para que eu pudesse realmente me dedicar a isso, tá? Então investimos muito, né? Investi realmente esse ano de 2016, só para você ter 2016 é porque quando eu comecei a fazer investimentos, né, na bolsa, aí veio esse número. Mas para você ter uma ideia, e aí eu vou lá abrir alguns valores aqui para vocês. Em 2020, tá? Esse ano eu investi só em treinamento de financeiro e treinamento para desenvolvimento pessoal, mais ou menos uns 16 mil reais, tá? Então assim, foi realmente um investimento que a gente fez, tá? Então é por quê? Porque eu quero realmente trazer a melhor qualidade, o melhor conhecimento, toda a técnica que a gente aprende. Para quê? Para que você não passe por aquilo tudo que eu e Clarissa passamos em relação a finanças para casais. Eu acredito que o quê? Por quê? Por que me chama tanta a atenção esse tema finanças para casais? Por quê? Porque quando eu fui observar fui estudar também sobre despesas pessoais, um dos maiores índices do divórcio, sabe qual é? É exatamente o dinheiro. Os casais, eles não estão preparados para falar sobre dinheiro. Os casais, eles não estão, parece que tem um muro, né? Um tabu, que é onde eles não conseguem falar sobre dinheiro, fazendo com que as pessoas, elas não se comuniquem, não se tem um projeto, e falta muito isso, falta projetos pessoais para o casal. Então a gente vai discutir aqui um pouco, eu vou mostrar aqui algumas coisas daquilo que a gente vai fazer hoje. Então assim, fica ligado aí, eu só peço para você mais uma vez, aperta essa setinha aqui, ó, chama o pessoal, tá? Eu vou precisar aqui usar esse celular, ok? Para pegar aqui minhas informações. Também tá, eu vou deixar também aberto, tá, gente? Para vocês fazerem perguntas, por isso que eu vou estar com esse celular aqui. Para quê? Para que vocês comecem a identificar e passar alguma pergunta por aqui, eu vou começar a responder também, tá bom? Então, o que se trata? O que é o projeto no Vermelho Nunca Mais, tá? É um projeto que ele traz, tá, algo sobre aprendizado, tá bom? Aprendizado de maneira simples para o casamento. A gente vai falar sobre finanças de maneira simples. O que é que eu quero dizer com isso, tá? Esse projeto, o que é que vai acontecer? Você vai aprender a planejar e organizar suas finanças. E vai muito mais além disso. Você vai aprender a conversar com seu esposo, com sua esposa, sobre
finanças. Então, é um dos maiores dificuldades que as pessoas têm é falar de dinheiro com o seu marido ou sua esposa. Existe muito isso de fazer o seguinte: eu tenho o meu dinheiro, você tem o seu dinheiro e cada um paga um pedacinho da conta, ajeita a casa e tá tudo certo, tá? Então deixa eu te falar logo, isso é uma das maiores mentiras que você pode escutar, é falar sobre dinheiro, não falar sobre dinheiro. Se não falarmos sobre dinheiro, está tudo bem. Não, não está bem, tá, gente? Não está bem. Então é um dos primeiros. Olhando aqui se tem alguma pergunta. Tomar aqui uma água. Então, aqui ó, canequinha. Fica até o final aí que eu vou te explicar como é que você pode ter uma canequinha dessa. Você quer ter uma canequinha dessa? Então, vamos lá. Então, como é que você pode, tá? Vivenciar isso, tá? Esse treinamento, tá? Que eu tô oferecendo para vocês. Ele é um treinamento que ele tem mais ou menos umas 16 horas. A gente só vai falar mais ou menos só sobre finanças. A gente vai falar como conversar com seu esposo. A gente vai falar sobre planejamento, tá? E aqui eu quero te demonstrar algumas coisas daquilo que a gente vai falar, tá? A gente vai falar sobre também inteligência emocional em relação ao casamento e dinheiro. Por quê? Porque quando a gente começa a falar sobre finanças dentro do casamento, querendo ou não, a gente vai tratar um pouco sobre inteligência emocional, tá? Não é um tema, isso não é, vamos dizer assim, não é uma parte do curso de inteligência emocional, mas ele vai tratar alguns pontos, tá? Então vai tratar alguns pontos. Então, primeira coisa que se vamos fazer nessas aulas, tá? Essas aulas vão acontecer de segunda e quarta-feira às 20 horas, tá? Segunda e as quarta-feiras às 20 horas. Agora, se você me perguntar, Rogério, eu não vou conseguir assistir essa aula na segunda ou na quarta, não tem problema. A plataforma vai deixar essas aulas gravadas, as aulas vão ser gravadas e elas vão ficar disponíveis na plataforma o tempo que for necessário para você poder assisti-las. Ou seja, vai ser um curso online, porém vai ser disponibilizado para a hora que você vai poder assistir. A gente sempre vai estar às segundas e às quartas-feiras falando sobre todos esses assuntos, tá? Então, assim, primeiro ponto que a gente vamos conversar é saber para onde vai o seu dinheiro, dar um destino ao seu dinheiro, criar objetivos sobre o dinheiro, para que no casal, tá? E o ideal, gente, o ideal é que façam pessoas que são casadas, assim, eu gostaria muito de ver casais fazendo esse curso, aprendendo mais sobre finanças, aprendendo muito mais um sobre o outro. Por incrível que pareça, quando se fala sobre dinheiro, você conhece muito mais do seu esposo e você conhece muito mais da sua esposa. Então, se você quer conhecer ele plenamente, significa que comece a conversar sobre finanças. Então, vamos lá, tá? Vamos aceitar aqui. Eu vou escrever aqui a primeira aula nossa, que acontecerá. Ela vai acontecer às 20 horas e a gente vai falar sobre o quê? Definir objetivos. Esse vai ser a parte número 1, vai ser o princípio, tá? Vocês estão, deixa eu ver se estava aparecendo aqui direitinho, tá ok? Aqui tá, pra mim tá dando um atrasozinho aqui, mas deixa eu ver se tá aqui, tá bem quadrado aqui também, tá bom? Só me dá um minutinho aqui, para ver se tá, não tá bem quadrado aqui. Tá? Então a primeira coisa que vamos fazer é definição de objetivos, tá bom? E eu vou te explicar aqui também, essa seria o primeiro ponto, porque sem objetivo, sem clareza, sem definição, não se consegue chegar lugar nenhum. Então a primeira coisa que você tem que fazer é definir um objetivo financeiro, definir um objetivo para o casal, definir um objetivo para o casamento, definir um objetivo de gastos individuais. Isso eu acho muito interessante. Quanto cada um deve gastar dentro do casamento, quanto cada um deve ter, vamos dizer assim, como, vamos chamar de prêmio, né? Então vocês escutaram aí a live na terça-feira do Rafael falando exatamente assim com a Débora, que ele chegava e dizia assim, ó,
aqui ó, eu recebi esse dinheiro aqui vai ser pro dízimo, esse dinheiro vai ser para pagar essas contas e esse dinheiro aqui vai ser o seu dinheiro, os seus 5% daquilo que você, vamos dizer assim, o seu merecimento por você ter se esforçado e ter guardado esse dinheiro e não ter gasto com coisas supérfluas. Então é muito interessante quando você começa a definir esses projetos individuais, a coisa parece que anda e ela anda muito bem, tá? Então a gente vai ter também nessa aula de objetivos, a gente vai falar sobre isso, tá? Então a gente vai falar também algo muito interessante quando formos para a segunda aula, ok? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui outra canetinha. Então vamos lá, segunda aula que a gente vai ter mais ou menos assim, como eu falei, segunda e quarta-feira. Esse é um projeto que a gente vai fazer mais ou menos em um mês e uma semana, 5 semanas. Eu pretendo concluir esse projeto, tá? E lembrando que, se as pessoas se inscreverem nesse projeto, o que é que a gente vai fazer? Quando acabar o projeto, a gente vai ter o quê? Porque como é que funciona isso? A gente vai entrar numa sala, no Zoom, e todo mundo vai estar lá e eu vou dar aula, vou explicar como é, vou dar o material, vai ter a apostila, e aí vocês vão fazendo tudo isso. Quando a gente terminar tudo isso, eu ainda vou fornecer o quê? 2 horas, tá, gente? 2 horas de uma mentoria particular com cada casal ou cada pessoa que se inscreveu. Se for uma pessoa que se inscreveu e ela é solteira, não tem problema, eu vou fazer essa mentoria particular. Se for um casal, eu vou fazer a mentoria com os dois. 2 horas, pode ser dividido em quê? A gente pode fazer em uma vez, uma sessão de 2 horas, ou pode fazer 2 sessões de 1 hora, tá? Então eu já vou te dando um bisuzinho que eu acho que você preferiria fazer 2 sessões de 1 hora, porque eu nunca fico 1 hora certinho, eu sempre fico 1 hora e pouquinho, 1 hora e pouco, 1 hora e 15, 1 hora e por aí vai, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Então por enquanto, vamos andando, tá? Então é isso, ok? Eita, meu Deus. Segunda aula que vamos ter, tá? Então assim, lembrando que isso é sempre uma aula, a segunda aula que vamos ter é sobre o quê? Essa aula é sobre estado atual, tá? O estado atual. Para o estado o quê? Você vai sair do seu estado atual. Todo mundo tem um ponto que é chegar. Todos nós estamos sempre em algum lugar, tá? Eu vou começar a botar esse negócio aqui, que esse negócio não tá muito legal. Vou botar aqui no meu bolso, porque fica mais fácil, né? Então assim, a próxima live que a gente tiver aqui, com certeza vai ter uma banca aqui, uma bancadinha aqui, pra gente fazer a coisa muito mais dinâmica. Então, ok? Então o que é que acontece, tá? Peguei a verdinha? Peguei. Então assim, todo mundo tem algum estágio, estamos no ponto final, no ponto de início, e a gente quer chegar a algum lugar. Isso é em qualquer situação da sua vida. Então assim, não se trata também da sua área financeira. Você está no ponto atual e você quer chegar no que? No estado desejado. Desejado, certo? Só que eu confirmo para você, 90% das pessoas, elas não sabem qual o seu estado desejado. Elas sabem, elas têm, não na verdade também nem sabem o seu estado atual. Elas têm noção do seu estado atual, mas elas não têm principalmente o que? O seu estado desejado, aonde elas queriam ter. Mas elas queriam ter o quê? Se eu chegasse para vocês e dissesse, vocês querem ter 1 milhão? Eu quero ter 1 milhão. Mas eu tenho certeza absoluta que você não sabe o que fazer com o dinheiro que você vai ter. Se eu passar uma tarefa para vocês que a gente vai ter lá dentro do grupo, você vai ver que você trava quando chega mais ou menos na metade dessa tarefa. A pessoa realmente não sabe. Eu fiz essa tarefa hoje com um casal e a gente ficou mais ou menos 15 minutos para concluir essa tarefa. Por quê? Porque eles fazem, Rogério, eu não sei mais o que eu posso colocar aqui. Então, isso eu digo a você por conta de todos os exercícios que eu já fiz com pessoas, ele funciona desse jeito, tá? Então vamos lá. A terceira aula, que é o terceiro ponto dessa aula, que a gente já está chegando aqui, a gente vai falar sobre, e eu tenho que adiantar aqui, sobre crenças. Crenças financeiras.
Crenças financeiras é muito bom, porque é exatamente aquilo que você acredita que o dinheiro pode fazer por você. Ou ele não pode fazer por você. Então, crenças financeiras, todo mundo tem algum tipo de crença, e aí essas você tem que identificar quais são as crenças positivas, as crenças que te limitam, mas principalmente as crenças negativas. Então a gente vai falar sobre isso na terceira aula, ok? Na quarta aula, que a gente chama de perdas e ganhos, tá? O que significa isso? Significa que para que eu possa ganhar eu vou ter que perder. Será? Será que eu vou ter que perder? Então assim, na verdade é quando você coloca o seu objetivo, o que é que você vai ter que fazer para conquistá-lo? E o que é que você perderia para conquistá-lo, tá? Então é muito interessante essa aula é muito boa, porque você começa a entender que tem coisas que realmente você pensa que perde, mas não perde. Na verdade, você sempre está ganhando, nunca se perde. Ou você aprende ou você ganha. Tá? A quarta aula, como a gente falou sobre perdas e ganhos, a quinta aula seria sobre o quê? Perfis financeiros. Perfil financeiro. Ok, certo? Esse é o perfil financeiro. Essa aula é muito boa, porque ela vai determinar aquele tipo de pessoa que você é para o seu consumo. Vai falar sobre como os seus gastos, como é o seu consumo, como é o seu jeito de gastar o dinheiro, como você olha com o dinheiro. Mas só que você já aprendeu todas essas situações e quando você chega no perfil financeiro, você entende mais ou menos como você vai tratar, e principalmente uma coisa que a gente fala muito são os mitos da administração do casal. Essa é muito boa, E você também, nesse modo, nessa aula, principalmente perfil, você aprende a conversar com o dinheiro com o seu marido ou com sua esposa. Aí depois vem uma aula muito interessante, que a aula 6 é eliminando dívidas. Eliminando dívidas é uma aula que você vai aprender sobre a regra dos 30, você vai aprender sobre negociação, você vai aprender sobre utilização de cartão de crédito. Então assim, essa aula é para você realmente, você que está endividado, você vai aprender a sair das suas dívidas, tá? Deve ter aí meu cachorrinho, deve estar latindo por aí, então quem tem cachorro sabe o que é. Então, essa aula de eliminação de dívidas é uma das melhores aulas desse curso. Porque essa aula, se você está endividado, se você quer entrar nessa jornada comigo, eu vou te fazer o quê? Com isso aqui, com essa eliminação de dívidas, você consegue pagar esse curso, você consegue fazer coisas que você não pensaria, que você nem acreditava que você conseguiria fazer. Ok? E aí vem uma aula que essa também, na verdade todas as aulas elas são maravilhosas. E quando você vai ver, elas vão, vamos dizer assim, a gente chama de esquentando, né? Porque você vai identificando primeiramente os seus objetivos, depois você vai entrando em estado atual, depois você vai entrando em perdas, o que é que está acontecendo, e depois você começa o quê? Você começa a entender o seu perfil financeiro, você começa a eliminar as dívidas, e aí quando você elimina dívidas, significa que você abre o seu mindset, a sua cabeça para acontecer o seguinte: multiplicação das suas rendas. E aí a gente vai falar sobre renda extra, renda passiva, a gente vai falar de aplicação, investimentos, exponenciabilidade, o que é ser um negócio exponencial, tá? O que é ser um negócio exponencial? Onde é que eu posso investir? Quando eu falo investimentos, quando eu falo de aplicações, eu não estou sempre falando sobre bolsa de valores. Bolsa de valores é uma opção, tá? Bolsa de valores é uma opção. Você vai diversificar, você vai entender aquilo que lhe traz maior conforto. Por exemplo, se às vezes as pessoas elas querem diversificar, e eu tinha uma cliente que ela fazia, como foi que ela disse que não tinha muita habilidade de querer, Rogério, eu não quero mexer com bolsa de valores, eu não acho isso legal. O que foi que ela fez? Ela começou a investir em flat. Então ela comprou um flat, alugava o flat, então esse flat gerava uma receita tão boa ou às vezes até melhor do que a própria bolsa. Então, você vai aprender como você começa a diversificar todos os seus investimentos. É isso que é muito importante, tá? Então deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui.
enquanto eu tomo uma água. Você quer saber como é que você ganha essa caneca aqui, ó? Fica aí até o final, tá? Fica até o final. E aqui eu tô... Rapaz, aqui tá meio... Ok. Nossa. Vamos lá aqui. Entrou. Ok. Só peço que eu tive que sair e entrar aqui novamente. Então se você mandou uma perguntinha aqui, você manda aqui nessa interrogaçãozinha, tá? Então a gente já vai abrir daqui a pouquinho para perguntas, tá? Então é exatamente isso. Só que já estamos na aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6, aula 7. E temos por fim, eu ia esquecendo a aula 8, gente. O que é isso? Aula 8, o que é isso? Como é que eu vou multiplicar o meu dinheiro? Como é que eu vou sair de dívida se eu não vou aprender a complementar a minha aposentadoria? Ou seja, vamos falar sobre previdência complementar. Como você gera, como você cria essa previdência complementar, como é que você faz isso, quais são os lugares que eu devo colocar o meu dinheiro, como é corretora, é banco, é VGPL, é PGPL. Então você vai entender um pouco dessas nomenclaturas, tá? Talvez você não saiba um especialista, mas significa que você também não vai ser lesado, você não vai ser enganado, porque o povo perece por falta de conhecimento, e quando você conhece as coisas, nada pode te enganar. Então assim, quando vamos falar de todas essas estruturas, tá? Então você pode ver que é um curso que a gente trata, né? Um projeto, tá? Então assim, esse projeto ele vai também além de ser questões só financeiras. Ele vai além, por quê? Porque ele vai tratar de coisas sobre sua pessoa, sobre o seu entendimento com o dinheiro. Então assim, eu posso te dar a maior, com toda naturalidade, com toda a resposta, com toda a sinceridade, que a maior dificuldade das pessoas em relação ao dinheiro, elas estão ligadas ao seu sentimento. Por mais que você possa até pensar assim, não é, Rogério, eu acho que esse sentimento não tem nada a ver com dinheiro, mas eu posso te garantir, todas as pessoas com quem eu converso, com quem eu ajudo, com quem são clientes, todas elas estão ligadas diretamente a sentimento versus dinheiro, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, acho que tem que eu não consigo ver. Então é isso, tá? Então, continuando, o que é que a gente vai falar hoje? Deixa eu ver aqui, passar aqui para a próxima página. Então, deixa eu ver se porque é que o meu não está aparecendo. Acho que aqui tem alguma pergunta. Vocês têm alguma pergunta aqui? Vamos ver isso aqui. Tem ali, eu não estou conseguindo, não está visualizando para mim. Então, gente, tem uma pergunta aí, se alguém... Tô vendo que tem uma pergunta aqui, ó, tá? Tem uma pergunta aqui, mas eu não tô conseguindo enxergar, porque no meu celular aqui também não voltou, tá? Então, eu não sei que pergunta é essa aqui, mas se você puder repetir, eu te respondo ela já, tá? Então, o que é que a gente vai falar sobre isso, tá? Então, assim, você viu, já entendeu para que serve essas aulas, tá? Então aí a gente vai falar agora de um processo que a gente chama de bônus, que eu já falei. Vai estar, vamos dizer assim, essas 2 horas, tá, de mentoria particular, né? Na verdade é a mentoria individual. Então a gente vai ter 2 horas, a gente vai ter todas as lives que a gente fez durante esses 2 meses e meio, que elas são bastante educativas, e elas trazem muito assunto, mas na verdade elas não entram em cada assunto na profundidade que elas têm que entrar, e você vai ter também elas disponíveis, tá bom? Você vai ter uma aula exclusiva da minha planilha, tá? Da minha planilha de orçamentos, tá? Então eu vou te ensinar como eu usei minha planilha, como eu uso minha planilha
Por quê? Porque hoje em dia eu já consigo mais ou menos fazer a conta mais ou menos de cabeça, né? Se eu perguntar a você quanto você gasta mais ou menos com combustível, algumas pessoas elas dizem, eu sei mais ou menos, outras é uma informação que é meia dúbia. Por quê? Porque tem pessoas que elas realmente conseguem, tá, fazer esse controle mental. Estou falando mental, tá? Então eu tenho estimativas de quanto eu gasto de cafezinho por mês, eu tenho estimativa de quanto é minha feira por mês, eu tenho estimativa de quanto é minha gasolina por mês, e eu faço essas perguntas para as pessoas, para os casais principalmente. Várias delas, gente, elas não sabem mais ou menos estimar. Eu acho que é, sei lá, vamos dizer assim, eu tenho uma estimativa comigo em relação a combustível, eu gasto R$480 de combustível. Eu tenho outra estimativa que eu gasto hoje em cafezinhos, mais ou menos de 80 a 100 reais, tá? Então assim, mas eu vou falar sério, já gastei 200 e 250 reais de cafezinho. Então você vê como eu tenho essas estimativas. As pessoas às vezes não têm essa estimativa. Então você vai nessa planilha, eu vou te ensinar como você faz isso e como você cria essas estimativas, ok? Canequinha, aqui ó, no vermelho, então começa aqui ó, no vermelho nunca mais, ó, nunca mais fique no vermelho. Então esse projeto, ele é para trazer exatamente essas questões, ok? Então, quais são os principais resultados que você vai adquirir nesse projeto, tá? Primeiro é conseguir gastar menos do que ganha, isso aí vai ser fato. Você viu a live se você não viu, você vai lá, olha, ela está disponível aí, a live da Deise e do Wagner. O Wagner fala que ele era o consumista, e aí ele fala, e aí, a sua recompensa imediata, ela tá aqui, eu seguro. As pessoas elas começam o quê? Dar valor ao dinheiro. Você viu também, se você não assistiu, assiste lá a live do Rafael, que ele fala a mesma coisa. Como eu falei, você vai aprender uma coisa que essa é a fundamental, tá? Aqui a gente vai ensinar você a controlar o seu dinheiro e não o dinheiro controlar você. Muita gente pensa que às vezes é assim, eu tenho todas as minhas contas aqui planilhadas, eu tenho todas as minhas contas aqui lançadas, eu sei quanto eu gasto, eu sei quanto eu ganho, mas aí eu pergunto a você quando quer sair com sua esposa, você vai para qualquer lugar, o lugar que você quer ir, ou você vai para o lugar que o dinheiro dá para pagar? Quando você quer comprar um presente para o seu filho, você compra o presente que você quer, que ele quer, ou o presente que o dinheiro dá para pagar? Né? Então, tem um exemplo aqui, que até aqui em casa, que eu comprei óculos, né, de natação, tá? E a gente estava almoçando hoje aqui e a gente falei sobre isso com os meninos. O que é que acontece? Eu fui na loja comprar e aí eu olhei dois para eles que eles queriam óculos para tomar banho aqui na piscina, óculos, e aí eu fui e comprei, tá? Quando eu comprei os óculos, travou aqui. Quando eu comprei os óculos, do mais barato, porque eu pensei, os óculos mais baratos, os meninos vão terminar assim, não vão usar aqueles óculos de esporte para fazer natação como deveria e tal. Mas o que é que acontece? Eles fizeram o seguinte, eu comprei o óculos, só que eu comprei o óculos, é sério, eu comprei o óculos mais safado. O que é que aconteceu? O óculos não durou uma semana. Então, eu fui nessa questão, né? Não era que eu não poderia comprar o mais, não era que eu não poderia comprar o mais caro, mas aí eu fui no que? Eles queriam o mais caro, eu consegui colocar o mais barato, e o que aconteceu? O óculos quebrou. Tá? Como a gente já falou anteriormente, saber para onde vai o seu dinheiro é altamente importante. Então assim, e aí que vem a chave todas essas 8 aulas, todo esse cenário, que é o seguinte, tá? Realização de sonhos. Qual o seu sonho que você tem aí para sua família? Qual o seu sonho que tem para o seu casamento? Qual é o seu sonho que você quer realizar, tá? E quando eu falo sonho, todos os sonhos eu considero todos eles realizáveis, tá? Rogério, estou querendo um sonho de ter algo que é impossível para mim. Vai demandar esforço e tempo.
Vai demandar esforço e tempo. Quanto tempo você vai precisar fazer e quanto esforço você vai colocar nisso? E aí é onde entra aquela aula de perdas e ganhos que a gente falou. Essa aula que vai identificar exatamente como os teus sonhos podem ser realizados, como você vai realizar, o que é que vai custar para você, tá? E, como a gente falou, planejar a aposentadoria, tá? Então, o curso, se você quiser perguntar quando o curso começa depois que a gente encerrar as inscrições. Elas vão ter mais ou menos uma semana. Terça-feira, acho que termina quinta-feira, né? O curso, quando a gente faz as inscrições, fecha o carrinho, quinta-feira. O João tá perguntando aqui. Quinta-feira a gente fecha o carrinho, tá? Então, deixa eu ver aqui, tem alguma pergunta? Tem, João. Pergunta aqui. Sim, vou dar aqui, ó. Queria saber se vai dar passo a passo para organizar as finanças. Vou dar passo a passo a organizar as finanças. Por quê? Porque aí você vai identificar exatamente naquela aula, na aula que eu vou dar sobre a planilha financeira. Se você começar a gente olhar aqui, não tem como não sair mais organizado do que isso, tá? Como é o passo a passo? Objetivos, o estado que você estava, o estado que você quer chegar, as suas crenças financeiras. Se você eu não tenho crença financeira, eu te provo que tu tem um monte de crença, porque todo mundo tem crença financeira. Perdas e ganhos, tá? A não ser aquelas pessoas que já passaram por essa parte aqui de crenças financeiras, elas ressignificaram suas crenças. Perdas e ganhos, seus perfis financeiros, eliminar as dívidas, multiplicar o seu dinheiro, previdência complementar. Então isso aqui, tá? Isso aqui eu vou te falar. A mentoria particular, isso é uma parte da mentoria particular, não é toda. Ainda tem uma mentoria que eu faço, ela envolve mais coisa do que isso aqui ainda, tá? Mas como a gente queria fazer algo que fosse eficiente, compacto, que tivesse acesso financeiro para as pessoas, a gente bolou, tirou a essência do curso para fazer isso, ok? O curso, uma pergunta que tem aqui, o curso é só para casais que estejam endividados? Não, um curso não é só para casais que estejam endividados, tá? Esse curso é também para o quê? Organizar as suas finanças. A gente falou aqui que eliminar dívidas é uma das etapas, tá bom? O que é que a gente pode... Bom, tem alguma pergunta? Que aqui eu tô sem ver a pergunta aqui. Deixa eu tomar uma água, gente. Então, essa caneca aqui, ó, essa caneca aqui ela é no vermelho nunca mais. Então, vamos para a parte que as pessoas às vezes elas se interessam, tá? Ah, Rogério, quanto é que isso vai custar? Quanto é que isso vai custar? Primeiro, eu vou te dizer que é muito mais barato do que a minha mentoria particular, tá? Essa já começa logo por aí. Porque se você pegar uma mentoria dessa, a gente for falar sobre finanças, sobre exatamente como isso é feito, como isso é tratado, horas dedicadas, não é menos de R$3.000, tá bom? Então essa é uma dos pontos chaves que eu quero te adiantar logo, tá? Então assim, esse projeto que a gente quer atingir, né? Número de pessoas que sejam suficiente que eu possa dar conta, tá? Então, a primeira coisa que eu também vou fazer, eu não vou, assim, enxurrada de gente para acessar. Eu não vou conseguir dar assistência para todo mundo. Por quê, Rogério? Você não consegue. Você está dizendo que o curso é online, mas você vai dar aula ao vivo, tá? Tudo bem, concordo com você. E as mentorias particulares que eu vou ter que fazer? Como é que eu vou conseguir disponibilizar tempo para fazer... atender vocês bem? Então assim, vai ter um número de vagas limitadas. Então a gente vai começar hoje, abrir depois dessa live, a gente vai abrir o carrinho, que a gente chama abrir o carrinho. Vai lá, tá lá na minha bio, bio? Vai estar lá na minha bio, embaixo da, como é?
Que ela tá dizendo, a bio é embaixo da foto, tem a minha foto no Instagram, tem lá tudo aquilo que eu faço e vai ter lá um nomezinho. Você vai clicar lá nesse Linktree e vai estar lá disponível, tá? Essa, assim, tem a primeira turma do Vermelho Nunca Mais. Você vai clicar, né? Você vai dar o clique lá, ok? Então, o curso, você já entendeu aqui que ele vai ter todos esses módulos, tá? Ele vai ter tudo isso aqui para você, mas eu vou te falar de algo espetacular, tá? Que é o seguinte: quando você sai com sua esposa, seu esposo, você vai geralmente numa pizzaria, tá? Então você tem uma pizzaria aqui, ó. Ok? Você tem isso aqui. Você vai para sua pizzaria, você vai comer uma pizza de 8 fatias. Você não gasta menos do que quantos reais você vai gastar em uma pizza? Você não vai gastar menos do que 50 reais, tá? Eu tô sendo bem, como é que chama? Bem otimista em relação a 50 reais. Porque se você for com menino, você vai ter água, você vai ter refrigerante, tem gente que bebe, eu não bebo, então assim, as pessoas que bebem vai gastar muito mais. Então o que é que eu quero dizer? 50 reais, tá? Significa que você vai gastar esse custo, se eu te disser que ele custa mais ou menos 2 pizzas por mês. Você gostaria de que ele fosse, né, assim, você conseguiria, aí que vem a questão também, lembra que eu falei? Perdas e ganhos. Aquilo que você quer perder para você ganhar. Imagina você ganhar toda essa estrutura, toda essa mentoria, todas essas aulas por 2 pizzas por mês. Então assim, o curso, como eu estou dizendo assim, então esse curso, quando ele custa por 2 pizzas por mês, significa que o quê? Você às vezes pode estar fazendo o quê? Ah, eu estou perdendo de passear com minha família, mas você pode estar perdendo e eu te mostro todas as pessoas que a gente começou a fazer, todas as pessoas que fizeram essa mentoria, todas as pessoas que fizeram esse treinamento comigo, o treinamento individual, elas conseguiram obter seus resultados, suas metas pela metade do tempo. A gente sempre coloca metas, esclarece objetivos, tá? Mas o que é que acontece? A gente estabelece, eu tenho por experiência própria que as pessoas pela metade do tempo. Se você colocou uma meta para você, mais ou menos de 5, de 6 meses, essas metas, elas são o quê? Elas são divididas mais ou menos para 4, mas a gente coloca sempre a meta, aquela que você se sente confortável, tá? Porque quando você se sente confortável, você vê essa condição de fazer o quê? De estabelecer algo que você realmente consegue fazer. Então tá, o curso, tá? Que a gente já tá chegando mais ou menos no final, eu quero falar um pouquinho da caneca. O custo vai custar R$947. O custo custa R$947. Você diz, Rogério, que história é essa de uma pizza? Você está me dizendo aqui que o valor custa R$947, mas aqui a pizza, você disse que eu vou economizar 2 pizzas por mês. Por quê? Porque você pode dividir isso em 12 vezes no seu cartão de crédito, que vai dar um valor exato, sabe de quanto? Para você ter todo esse conhecimento, para você ter essa mentoria minha particular, para você ter acesso às minhas planilhas, acesso à minha live, você vai ter suporte da gente. Então o que significa? Significa que são 12, deixa eu até colocar com outro lápis aqui para identificar melhor, o vermelhinho, tá? Isso você pode dividir em 12 vezes de R$92,26. 12 de R$92,96. Pode ser dividido até em 2 cartões, pode aceitar no boleto. No boleto você tem o que? Você tem esse desconto, ele sai por 947, tá? Então esse é o valor. Agora você deve estar perguntando, Rogério, por que eu vou pagar esse valor? Por que eu devo pagar isso? Por que você acha que eu preciso pagar isso? Primeiro, eu acredito que se você tem uma condição, se você está endividado, com certeza esses R$12,92,20, ele vai ser
ele vai ser destinado de uma forma que você vai, primeiro, ter conhecimento. Conhecimento nunca é o suficiente para qualquer pessoa ter, tá? E segundo, você vai se livrar daqueles maiores dores de cabeça que a pessoa pode ter. Seriam o quê? A falta de você não dormir direito pensando em dívidas, como vai pagar. Terceiro, você vai ter um planejamento financeiro. Quarto, você vai criar objetivos para a sua vida de casado. Você vai criar todos esses objetivos. Quer que eu diga mais? Quinto, você vai conquistar coisas que você nunca pensou que você poderia conquistar. Rogério, você está me afirmando que eu vou conquistar, tipo um carro esportivo? Não. Eu estou dizendo que você vai conquistar coisas que você não pensava em conquistar. Quais são elas? Liberdade financeira, liberdade geográfica, independência financeira. Então, como é que você vai conseguir isso? Através de todo esse planejamento, através de toda essa vamos dizer assim, essa mentoria que eu tô te dando, tá? Agora, por quê? Porque às vezes pensamos, por que eu devo também fazer isso? Isso é para mim, Rogério, para eu fazer isso? Será a necessidade que eu tenho de fazer isso? Bom, se você está endividado, se você quer continuar, principalmente na mesma vida, do mesmo jeito que você está, você nem precisa fazer esse curso, tá? Agora, se você quiser mudança, se você quiser dar um passo para que sua vida, eu falo com toda a clareza, porque eu já fiz mentorias individuais e as mentorias com casais, tá? Aqueles casais que estão dispostos, vou tomar aqui uma aguinha. Aqueles casais que estão dispostos a aprender, o relacionamento deles muda de uma forma brutal. O que é que eu quero dizer com isso? Você começa a conhecer melhor a sua esposa, você conhece melhor o seu esposo, você começa a agradá-los, um quer agradar o outro, ou seja, você começa a dividir sonhos. Quantos casamentos, quantas pessoas elas não dividem os seus sonhos? Então você começa a dividir isso. E aí eu te digo, se você quiser continuar no mesmo lugar que você está, pode continuar sentado do jeito que está. Agora, se você não quiser, se você quiser mudanças, se você quiser dar um passo para frente, e aí a decisão é simplesmente exclusiva sua, você aperta esse link que a gente está botando na bio. Se você estiver apertando na bio lá, e você inicia esse curso. A gente vai iniciar, não nessa semana, porque eu já vou te dar um aviso, tá? Na próxima semana a gente não inicia, a gente vai iniciar na segunda semana de novembro, ok? Se você tiver endividado, gente, se você tiver endividado, eu vou te falar, eu já tive endividado e muito endividado, e eu vou te afirmar que pessoas endividadas, elas não conseguem multiplicar o dinheiro. Por quê? Por quê? Porque simplesmente seu foco, sua energia, sua força, ela está simplesmente ligada para uma coisa: pagar contas. Se a pessoa está sempre vivendo esse ciclo, eu quero pagar conta, eu preciso pagar conta, significa que ela nunca vai criar uma mentalidade, criar uma solução, criar algo para multiplicar o seu dinheiro. Então sempre vai fazer o quê? Sempre vai estar vivendo o quê? Vai estar vivendo a condição de pagador, tá? Então, é esse o que a gente tem mais ou menos para falar. Tá, e agora vai a questão da canequinha, tá? Sim, uma coisa muito importante. Então assim, a garantia é de 7 dias, tá? Então, a partir, minha assistente aqui, tá? Falou uma coisa muito importante. A gente deu a garantia de 7 dias, mas a garantia de 7 dias para que você... Rogério, eu não fiquei satisfeito com o curso, eu achei que era uma coisa, não é isso, não tem nada a ver com o que eu estava pensando. Eu estava pensando que eu ia sair milionário, mas eu não estou prometendo ninguém vai ficar milionário, eu estou prometendo que as pessoas vão se organizarem suas finanças. Então o que acontece? Eu não quero fazer o curso. E a gente tem uma garantia, que essa garantia é de lei, de 7 dias para devolução, ok? Mas o que acontece? Eu só vou começar a dar essas aulas na segunda semana de novembro. Ou seja, significa se a pessoa entrou no curso hoje, os 7 dias acabou. Não. Significa que
eu vou dar, tá? 7 dias a partir da primeira aula. Ou seja, os 7 dias que essa primeira semana de novembro, ela não vai contar para a garantia. A garantia vai contar para a primeira segunda-feira da primeira aula. Ou seja, você vai ter mais ou menos 15 dias para desistir se quiser. Então, colocar aqui voz oculta, que é voz oculta, não sei nem o que é isso. Mas enfim. Não é voz oculta não, é a voz, não, ela não é a voz oculta, ela é a voz principal daqui da minha casa, tá? Então, não é que, vamos dizer assim, não é que manda tudo, mas ela é a voz, eu sempre escuto Clarissa, tá? Eu já até contei, né, a história na live passada, que eu contei que eu queria comprar um relógio, e ela fez as 3 perguntas básicas pra mim, e eu tive que tentar iludi-la, mas não consegui, então, mas é isso. Então, ela tá dizendo aqui, eu aprendi direitinho, né? Então, você vai aprender a fazer essas 3 perguntas, tá? Que está exatamente no modelo de negociação. Então, gente, é isso que eu queria dizer. A gente vai abrir vai abrir esse carrinho agora. A gente já vai começar a identificar, comece, queira ter uma mudança na sua vida, queira ter assim, dê o primeiro passo, né? Eu não posso fazer isso por você, por quê? Porque eu já fiz. Tá? E às vezes você se pergunta, nossa, como é que isso acontece? Eu já inventou um método? Não, simplesmente, às vezes eu escutei algo, né, no meio da minha caminhada que não existe chave para o sucesso. Não pode existir até uma chave, mas existe um caminho. E esse caminho alguém já trilhou. Como é que você chega a um cume da montanha? Alguns desbravadores, eles vão lá, pegam os facões e Outros, o que é que eles fazem? Seguem os caminhos desses desbravadores. Então, a gente vai seguir os caminhos dessas pessoas que chegaram a ter o sucesso financeiro. E é esse caminho que eu já estou trilhando e eu quero te ensinar. Se você quiser aprender, você aperta nesse botãozinho aí, vai lá na minha bio, clica lá no Linktree e vai ter lá esse acesso. Então vai ser muito legal, tá? Então, é essa a mensagem que eu quero te passar hoje. Terça-feira a gente tem live de novo, tá? Então assim, a gente completou um ciclo, né? Um ciclo de aula, um ciclo de aprendizado. E aí a gente vai, a partir de terça-feira da próxima semana, a gente vai iniciar outro ciclo, tá? Então a gente vai iniciar novas aulas, novos conteúdos, explicações diferentes. Então assim, a gente traz todo esse material, a gente faz isso justamente para ajudar os casais, tá? Então assim, você pode perguntar, Rogério, eu posso pegar todas essas suas informações? Claro, elas estão aí disponíveis e estão de graça. Mas deixa eu te falar, essas informações que se elas te ajudaram, eu posso te afirmar uma coisa. Imagina aquilo que você está pagando, aquilo que você está. Então imagina, se você já criou essa expectativa, imagina aquilo como já está sendo pago, tá? E às vezes uma pessoa, às vezes eu escutei assim, Rogério, você não pode fazer isso de graça? Né? Você não pode fazer isso de graça. Eu vou falar uma coisa aqui, tá? Eu já fiz esse trabalho até de graça. Só que outros não, tá? Outros eu confesso que eu fiquei muito satisfeito de fazer, mas teve alguns que eu fiz de graça. As pessoas às vezes elas não dão valor a esse trabalho, não dão valor ao tempo. Então assim, é como se você tivesse ali, não estivesse sendo valorizado o seu tempo, não estivesse desgastando o seu tempo. Tá? E até por quê? Porque você tem que pagar para quê? Para que você sinta, não, eu estou pagando isso e aí eu quero progredir, eu quero melhorar. Então às vezes as pessoas, quando a gente dá algo, às vezes as pessoas elas não conseguem identificar, não conseguem entender que às vezes você precisa o quê? Se fazer sacrifício. Não tem como, tem que ter algum sacrifício. O que é o sacrifício? O sacrifício do seu tempo, o sacrifício da sua, do seu tempo, enfim, tá? Então assim, é isso, tá, gente? Então, a gente vai encerrar, tá? Tá aí agora. Sim, tem uma coisa assim, lá na nossa página, para acessar o curso, tem o suporte, você vai falar com o suporte vai te explicar, se você restou alguma dúvida. Essa caneca aqui, agora eu vou falar da canequinha, tá? Essa canequinha aqui a gente vai fazer com 5 horas, Não, faz 5
as 5 primeiras pessoas que se inscreverem no curso, a gente vai dar uma canequinha dessa, tá? De graça, né? Você vai ter essa canequinha aqui de brinde para sua casa. E aí, essa canequinha aqui, ela vai impulsionar você a cumprir todos os seus objetivos, tá? Essa canequinha aqui, ela tá personalizada aqui, ó. Tem o meu nomezinho aqui atrás, tem o nome do nosso projetinho. Então, com essa caneca, toda vez que você tomar água nela, você vai pensar, rapaz, você vai pensar logo em mim. Aí, quando você pensar logo em mim, você vai pensar assim, eu preciso economizar dinheiro. Igual o Júlio do Odeio Cris, né? Então, eu já vou te dar logo uma dica aqui de cartão de crédito. Coloca a foto dele na tua carteira, do pai do Cris, que você vai começar a economizar dinheiro, tá? Tem uma pergunta ali que eu não tô vendo. Quem é aqui? Deixa eu ver. Então, é claro, você já tem gente perguntando ali. Então, o que é que vai acontecer? Então, a gente pode crescer juntos, a gente pode criar expectativas juntos, a gente pode entrar nessa jornada juntos. Isso vai ser uma jornada de crescimento, tanto para mim quanto para vocês, porque quanto mais eu falo, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Eu pensava que isso era algo que não aconteceria, de você ensinar e aprender, mas todas as vezes que eu falo, todas as vezes que eu ensino para pessoas, eu aprendo mais do que às vezes eu estou ensinando. Então isso vai ser uma jornada para ambos, tá bom? Então eu quero te desejar uma boa noite, fica com Deus, ok? Então aqui, ó, a gente vai encerrar essa live. Essa live aqui, ela não vai ficar gravada. As outras, elas estão gravadas, mas essa do que a gente falou sobre todo esse projeto, gente, 2 pizzas por mês, e para você mudar o seu mindset financeiro, cara, isso tá é surreal isso. Então, eu espero que você tenha gostado de hoje. Terça-feira a gente tá aqui junto, tá? Amanhã eu vou soltar conteúdo, todo dia eu vou soltar conteúdo. Eu espero que você tenha gostado. Boa noite, Deus abençoe vocês. Vamos fechar aqui. Tem que encerrar, né? Tem que encerrar aqui, irmão. Aqui. A gente tá tentando encerrar aqui. Então, se não encerrou, vamos lá. Cadê? Deixa eu só tirar o telefone aqui para encerrar. Então, mas tem tempo ainda? Eu acho que deixaram você mais tempo aí. Então, vamos embora. Falta 1 minuto para terminar aqui. Tá aqui, ó. Porque no meu celular tá aqui, ó. 21h46, tá? Gente, então é isso aí. Ok? A live realmente ela deve estar encerrando agora. Deixa eu pegar meu óculos aqui pra gente ver. Ainda não. Então é isso. Querem tirar alguma dúvida? Eu tô gostando desse cenário aqui. Vocês estão gostando desse cenário que a gente tá fazendo na nossa live? Provavelmente a gente vai fazer aulas por aqui. Então vai ser um tempo muito gostoso. Vão ser assim 5 semanas que a gente vai estar junto. A gente vai aprender junto, a gente vai caminhar nessa jornada juntos e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai no caminho dos desbravadores. São aquelas pessoas das quais eu me identifiquei, tá? Então, identifiquei com essas pessoas e fazendo com que, utilizando tudo aquilo que eles me ensinaram. Então, gente, é isso. A gente tá realmente fechando aí agora, tá? A gente vai fechar essa live. Porque, ó, perguntas, vamos lá, quem tiver pergunta aqui, a gente faz aqui. Quiser ter alguma dúvida ou quer tirar alguma dúvida financeira, tá, eu tô gostando desse negócio aqui, se você quiser perguntar, pode perguntar aqui, que a gente faz aqui agora, ao vivo. Se o Instagram deixou a gente ficar mais um pouquinho, a gente vai ficando, né? Ou seja, o que é que tem aí? Tem alguma pergunta? Tá aí, ó, dá um abraço para vocês, todos vocês que permaneceram comigo aqui hoje, tá? Lembrando que os 5 primeiros vão ter essa canequinha aqui, ó, canequinha aqui do nosso projeto No Vermelho Nunca Mais, tá? Então assim, esse nome eu vou falar, eu vou abrir aqui o jogo do nome. Gente, por que esse nome No Vermelho Nunca Mais? Eu não sei você, mas eu cansei. Chegou um ponto na minha vida que eu cansei de olhar todo mês e fazer assim, meu Deus do céu, eu tô no vermelho de novo. Meu Deus do céu, eu tô no vermelho de novo. Meu Deus do céu, eu tô no vermelho de novo.
Eu cansei de ficar nisso. Foi quando eu tomei essa decisão. E aí, quando como eu já falei, que eu comecei a estudar, comecei a buscar mais informações, eu descobri que um dos grandes problemas do meu casamento assim, é porque a gente não conversava sobre dinheiro, tá? Mas o que aconteceu? Eu comecei a pensar, disse, meu Deus do céu, nunca mais eu quero ficar no vermelho. Então surgiu esse nome, No Vermelho Nunca Mais, tá? Então, No Vermelho Nunca Mais é para que as pessoas nunca mais elas voltem àquele estado que estavam lá no passado, de se sentirem prejudicados financeiramente, de se sentirem frustradas, sem seus sonhos estarem realizados, tá bom? Então, é tudo isso que a gente faz aqui, tá? Porque eu não sei se você acredita nessas coisas sobre Deus, mas Deus nos colocou para fazermos um chamado, e todo mundo tem um chamado, todo mundo tem algo dentro de si, todo mundo queima algo dentro de si. Então quando você descobre, quando você queima algo dentro de você, você começa a fazer o seguinte, você começa a respirar isso. Então assim, como eu saí desse ciclo vicioso de só estar no vermelho, de só estar endividado, e eu quero compartilhar isso com as pessoas. Eu sei que as pessoas elas estão sendo abençoadas, elas estão sendo transformadas. Eu vejo os casais, eu começo a olhar isso nos olhos dos casais. Então, isso para mim vale muito mais do que dinheiro. Então, por isso que a gente está começando a fazer esses cursos, por isso que a gente está começando a divulgar tudo isso, por isso que a gente está começando a dividir todo esse conhecimento com vocês. Tá bom? Então, estamos aqui mais de uma horinha. Gente, vamos encerrar essa live, tá? Então, Clarissa, pode enfiar o dedão aí, ou eu vou e encerro, tá? Não, vem aqui, certo, Lembrando, tá? Ou só, você pode fazer isso em 12 vezes. Gente, todas essas aulas, todo esse conteúdo, por 2 pizzas por mês, isso chega a ser piada, tá? Por quê? Porque quando você pega todo esse conhecimento, tá? Como eu falei, só esse ano, 2020, só esse ano, em 2020, eu investi em cursos, em desenvolvimento pessoal, em desenvolvimento financeiro pessoal, 16 mil reais, tá? Então, assim, vocês não estão lidando com vamos dizer assim, um cara que quer fazer algo da boca para fora, algo que você não vai ter conteúdo, algo que você não vai ter o seu benefício, tá? Você está falando com a pessoa honesta, íntegra e que quer, no fundo, ajudar as pessoas a não ficarem presas nessa corrente que a gente, vamos dizer, nesse ciclo de pagar dívidas, tá? Então, eu vou desligar porque hoje eu já tive mentoria pela manhã, já falei mais 1 hora e pouco, pela tarde eu também fiz vídeos. Eu já estou sentindo, minha garganta já está falhando. Então, eu quero te desejar uma boa noite. Fica com Deus. Fica assim, que você consiga, sabe o que? Acreditar nisso que eu estou falando. Começa a pegar isso como se fosse uma palavra de posse, como se fosse assim, Rogério, eu vou conseguir fazer esse cartão, eu vou conseguir um cartão com o meu vizinho, eu vou conseguir um cartão com não sei quem, mas eu quero fazer isso, eu quero participar desse projeto, eu quero viver aquilo que você viveu. Então, gente, eu aguardo vocês no meu link, tá? No meu link da bio. Você se inscreve lá, você pega aí, você se inscreve, não deixa para se inscrever amanhã ou depois de amanhã. Por quê? Porque eu realmente, se chegar o número que eu tô pré-determinado, antes da quinta-feira eu encerro, tá? Por quê? Porque eu quero dar a melhor qualidade para vocês. Eu sei que as aulas vão ser online, mas na hora que a gente tiver tendo a nossa mentoria particular, eu quero me dedicar ao máximo. Eu quero que você saia realizado, tá? Então é isso. Fica com Deus, boa noite. E hoje a gente aqui com 2 meses e meio de live, a gente destravou a live. Valeu, obrigado.